A igreja apagou da história algo que mudaria sua comunhão para sempre. Você cresceu ouvindo sobre o cálice da última ceia, singular, como se Jesus tivesse tomado apenas um copo de vinho naquela noite. Mas descobertas arqueológicas revelaram uma verdade chocante. Jesus bebeu 4 taças específicas na última ceia. 4. E cada uma delas carrega uma profecia que atravessa milênios. A última ceia não era uma invenção cristã, era um ceder de Pessah milenar. E quando você entender o que realmente aconteceu naquela mesa, perceberá que perdemos 90% do que deveria transformar nossa vida de fé. O cheiro de cordeiro assado ainda pairava no ar daquele cenáculo no Monte Sião. As especiarias da charosete, pasta doce que simbolizava o barro dos tijolos egípcios, grudavam nos dedos dos discípulos. O barulho das sandálias no piso de pedra calcária ecoava junto com orações sussurradas em aramaico que subiam pelas janelas abertas. Era 14 de Nisan do ano 33, véspera de Pessah. Jerusalém fervilhava com 250 mil peregrinos espremidos numa cidade de 80 mil habitantes. E naquele cenáculo, seguindo um ritual de 3.000 anos, estava acontecendo o evento que dividiria a história humana em 2 eras. Antes de continuar, quero que você saiba algo. Eu oro por cada pessoa inscrita neste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os levo diante do Pai. Se ainda não se inscreveu, faça agora. Una-se a esta família. Pai Celestial, abra hoje os olhos espirituais de quem nos assiste, que possam enxergar Jesus não apenas como Salvador, mas como o Cordeiro Pascal que cumpriu cada jota e til da lei. Que esta revelação transforme para sempre sua comunhão contigo. Em nome de Yeshua. Amém. Agora deixe-me mostrar o que os primeiros cristãos sabiam e nós esquecemos. Jesus era judeu, profundamente judeu. Ele não inventou a última ceia, transformou o ceder de Pessah num ato profético de dimensões cósmicas. Para entender essa transformação, você precisa conhecer a estrutura ritual que existia 15 séculos antes dele nascer. O ceder possui 15 sessões obrigatórias, chamadas simanim, cada uma com orações específicas, símbolos precisos e 4 taças cerimoniais que não podem ser omitidas. Os manuscritos de Qumran, descobertos em 1947 nas cavernas do Mar Morto, confirmam que essa liturgia já estava completamente estabelecida no século I. A Mishnah, compilada no século II, mas preservando tradições orais antiquíssimas, detalha cada movimento ritual com precisão cirúrgica. Quando você sobrepõe os relatos evangélicos com essa estrutura milenar, emerge um padrão profético que vai arrepiar cada fibra do seu ser. Jesus não estava improvisando nada, estava cumprindo tudo. Em 1968, arqueólogos israelenses descobriram no bairro judaico de Jerusalém um cenáculo do século I em perfeito estado de conservação. Piso de mosaico branco, divã elevado para o patriarca da família e 4 nichos nas paredes, um para cada taça cerimonial do ceder. As medidas correspondem exatamente às descrições talmúdicas. Cada taça comporta um reviite, aproximadamente 86 mililitros. Jesus bebeu exatamente essa medida 4 vezes naquela noite sagrada. 4 vezes declarou sua identidade messiânica. 4 vezes cumpriu profecias escritas séculos antes. A primeira taça é o Kiddush, a taça da santificação. É bebida no início da cerimônia, quando o patriarca abençoa o vinho e declara a separação entre o sagrado e o profano. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri agafen. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da videira. Lucas 22:17 preserva o momento exato, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Esta é a primeira taça, o Kiddush, a taça que inaugura a redenção. Mas aqui está o detalhe que fará você tremer.
Na Halaká, lei judaica, quem pronuncia o Kiddush assume responsabilidade espiritual por todos os presentes à mesa. Jesus, ao tomar a primeira taça, estava se declarando responsável pela redenção não apenas dos 12 apóstolos, mas de toda a humanidade representada naquela sala. Ele estava dizendo em aramaico, Ana Ashid Achrayut al Geulat Kulshon. Eu assumo responsabilidade pela libertação de todos vocês. As evidências arqueológicas são esmagadoras. Escavações em Beit Shean revelaram fragmentos de taças cerimoniais idênticas, com inscrições em aramaico, confirmando seu uso pascal. Uma delas, datada de 28 ao 35 d.C., traz a inscrição Lizikaron Korban Pessach, para a memória do sacrifício pascal. Jesus bebeu de taças exatamente como essa. A segunda taça é chamada Kos Sheni, a taça das pragas. É bebida após a recitação das 10 pragas do Egito, quando cada participante derrama uma gota de vinho para cada praga, demonstrando que nossa alegria fica incompleta enquanto nossos inimigos sofrem. É a taça mais amarga do ceder inteiro. E Jesus a ergueu sabendo exatamente o que aconteceria em poucas horas. Isaías 51:17 havia profetizado 700 anos antes. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Do cálice de atordoamento bebeste e o esgotaste. Jesus não apenas bebeu essa taça simbolicamente, ele se tornou literalmente essa taça na cruz do Calvário. Todo o furor divino contra o pecado, toda a ira acumulada contra a rebelião humana foi despejada sobre ele, para que nós jamais precisássemos experimentar uma única gota. Você percebe a magnitude disso? O Filho de Deus, sabendo que em algumas horas seria despedaçado numa cruz romana, deliberadamente bebeu a taça que representava o juízo divino e ainda conseguiu sorrir para os discípulos enquanto fazia isso. Por amor insondável a você e a mim. Preciso interromper aqui para compartilhar algo que revolucionou minha vida devocional. Todos os dias, antes mesmo de sair da cama, pego meu celular e abro uma ferramenta que me leva exatamente a este tipo de profundidade escriturística. Não é apenas leitura bíblica, é uma jornada diária através das Escrituras que conecta cada versículo às suas raízes hebraicas, seu contexto histórico, seu cumprimento profético. Cada manhã se torna como sentar naquele cenáculo com Jesus, sentindo o aroma do Cordeiro Pascal, ouvindo as bênçãos em aramaico. Transformou completamente minha relação com a palavra. Deixei o link no comentário fixado, confira depois deste vídeo. Mas continue comigo, porque a terceira taça vai mudar sua comunhão para sempre. A terceira taça é Kos Birkat Hamazon, a taça da bênção. É bebida após a refeição principal, quando o Cordeiro Pascal foi completamente consumido. É o momento mais sagrado de todo o Seder. O patriarca ergue a taça e recita a bênção milenar. Baruch atah Adonai, Hazan et Akol, Betuvô, Bechen, Bechesed, Uverachamim. Bendito és tu, Senhor, que alimentas a todos com bondade, graça, misericórdia e compaixão. É exatamente neste momento que Paulo localiza a instituição da Eucaristia, em 1 Coríntios 11:25. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A terceira taça, Kos Birkat Hamazon. Jesus pegou o símbolo milenar da provisão divina e declarou em aramaico: Ana hu mazona, idmi hu kiyama hada. Eu sou a provisão. Meu sangue é a nova aliança. Mas há um detalhe na Halaká que vai explodir sua mente. A terceira taça só pode ser bebida depois que o Cordeiro Pascal for totalmente consumido. Lo ishiru mimeno ad boker. Nada deve sobrar até amanhã, conforme Êxodo 12:10. João 19:36 registra que os soldados romanos não quebraram as pernas de Jesus, porque já estava morto, cumprindo o Êxodo 12:46. Osso dele não quebrareis.
o Cordeiro Pascal perfeito, sem defeito, sem ossos fraturados, completamente consumido, aceito como sacrifício substitutivo, pronto para ser a provisão eterna para quem nele crê. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos bebendo dessa terceira taça, declarando que Jesus é nossa provisão completa, nossa bênção, nossa própria vida. Mas falta uma quarta taça, e é aqui que 99% dos cristãos para a narrativa. Porque Jesus não bebeu a quarta taça no cenáculo, guardou para a cruz. A quarta taça é Kos Halel, a taça da consumação. É bebida no final do Seder, quando a família entoa os salmos 115, 118, chamados Halel Hagadol. É a taça da vitória final, a taça que declara Nigmera HaGeulah, a redenção está completa. Marcos 14, 26 preserva o momento. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Cantaram o Halel, mas Jesus não tocou na quarta taça. Mateus 26, 29 guarda suas palavras proféticas. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o beber de novo convosco no reino de meu Pai. Ele adiou a quarta taça intencionalmente. Por quê? Porque a consumação, Gemar, ainda não havia ocorrido. A redenção ainda não estava completa. O cordeiro ainda não fora sacrificado. E então, na cruz, após 6 horas de agonia indescritível, depois de carregar os pecados de Adão a você, depois de experimentar o abandono cósmico do Pai, Jesus clamou: Tzameh ani, tenho sede. João 19, 28 explica a dinâmica profética. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. O termo grego é tetelestai, está terminado, está pago integralmente, está cumprido perfeitamente. Os soldados embeberam uma esponja em vinho azedo e a puseram numa vara de esove, isopo, a mesma planta usada pelos hebreus para aplicar sangue de cordeiro nas ombreiras das portas no Egito, conforme Êxodo 12, 22. Jesus bebeu e imediatamente bradou: Tetelestai, está consumado, e entregou o pneuma, seu espírito. A quarta taça, bebida na cruz. Kos Halel consumado no Gólgota. A taça que ecoou por todo o cosmos. A redenção está completa. O preço foi pago. A morte foi derrotada. Permita-me parar aqui porque sei que alguém assistindo está vivendo sua própria Sexta-feira Santa. Talvez se sinta abandonado como Jesus se sentiu. Talvez Deus pareça silencioso em sua dor. Compartilhe nos comentários sua luta. Eu leio cada palavra e esta comunidade intercede uns pelos outros. Você não está sozinho. Agora percebe a diferença abissal entre saber genericamente que Jesus tomou o cálice e compreender especificamente que bebeu 4 taças distintas, cada uma cumprindo profecias milenares, cada uma declarando aspectos únicos da redenção? A igreja primitiva entendia perfeitamente isso. Os primeiros cristãos eram judeus messiânicos. Conheciam o Seder de cor. Sabiam que Jesus não havia rejeitado o judaísmo. O havia consumado. Mas algo trágico aconteceu. Entre os séculos II e IV, quando o cristianismo se tornou predominantemente gentílico, essas conexões proféticas se perderam. As perseguições contra cristãos judaicos forçaram um distanciamento artificial das práticas judaicas, e gradualmente toda a riqueza tipológica do Seder foi esquecida. O que eram 4 taças específicas virou o cálice genérico. O que era cumprimento profético virou nova tradição. O que era o ápice de 3 milênios de preparação divina virou o início de algo completamente diferente. Mas não era diferente. Jesus declarou em Mateus 5,17: Não vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. E a última ceia foi o cumprimento mais preciso da tipologia pascal já registrado na história.
Cada gesto carregava 15 séculos de preparação. Cada palavra ecoava profecias ancestrais. Cada taça declarava verdades cósmicas. Os manuscritos do Mar Morto confirmam que a comunidade de Qumran já esperava que o Messias transformasse o ceder. O rolo Quessá descreve um Seudá Meshihit, banquete messiânico, onde o Mashiach abençoaria Lechem Viaim, pão e vinho, em nome de toda a Carral, Assembleia. Jesus cumpriu essa expectativa ao pé da letra, mas há dimensões ainda mais profundas. As 4 taças correspondem precisamente às 4 promessas de redenção em Êxodo 6, 6, 7. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, declarou: Verhotseti, Verhitzalti, Vegalti, Velakarti. Eu vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei, vos tomarei. 4 verbos proféticos, 4 promessas divinas, 4 taças no ceder. Primeiro verbo, Verhotseti, eu vos tirarei. A primeira taça, Kiddush, celebra que Deus nos retira da escravidão do pecado. Jesus bebeu e declarou: Ana Hotsecha, eu sou quem vos tira. Segundo verbo, Verhitzalti, eu vos livrarei. A segunda taça celebra a libertação do jugo opressor. Jesus bebeu sabendo que seria entregue para nos libertar eternamente. Terceiro verbo, Vegaalti, eu vos resgatarei. A palavra Gaal significa resgatar com preço de sangue. Jesus bebeu a terceira taça e declarou: Zedami bebrit hadashá, este é meu sangue da nova aliança. Quarto verbo, Velakarti, eu vos tomarei por meu povo. Jesus bebeu a 4ª taça na cruz e bradou: Tetelestai, vocês são meus para sempre. As 4 promessas do Êxodo, as 4 taças do ceder, os 4 aspectos da redenção completa. E Jesus cumpriu todos numa única noite e manhã. Mas ainda há uma 5ª taça na mesa do ceder, Kos Eliahu, a taça de Elias. Fica no centro da mesa, repleta de vinho, mas jamais é bebida. Aguarda Elias vir e anunciar a chegada do Messias. Na tradição judaica, quando Elias vier, beberá a 5ª taça e proclamará: Hine Bamashiach, eis que vem o Messias. Jesus deixou propositalmente a 5ª taça intocada. Sabe por quê? Porque voltará. E quando retornar para Seudat Nisson Shel Mashiach, ceia das bodas do Messias, ele beberá a 5ª taça diante de toda a terra, e nós beberemos com ele. Apocalipse 19:9 promete: Bem-aventurados os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A 5ª taça nos aguarda, no reino, na parousia, quando ele voltar em glória. As descobertas arqueológicas validam cada detalhe minucioso. Em 2014, escavações dirigidas pela doutora Eilat Mazar, no Monte Sião, descobriram os restos de um palácio do período herodiano com características únicas. Uma sala de banquetes com divisórias para 4 taças cerimoniais e inscrições em aramaico referenciando Corban Pessar, sacrifício pascal. Era exatamente assim que cenáculos aristocráticos deveriam parecer no século I. As paredes ainda exalavam fragrância de nardo, o mesmo perfume que Maria derramou sobre Jesus dias antes. No piso de mosaico, arqueólogos descobriram fragmentos cerâmicos com resíduos de vinho misturado com água na proporção exata prescrita pela Mishiná para o ceder. 3 partes de vinho para 1 de água. E no centro da sala, gravada numa pedra de basalto negro, uma imagem que fez os pesquisadores tremerem. Um cordeiro pascal com a pata direita erguida, como se estivesse sendo sacrificado. Gravado 2000 anos antes de ser descoberto. As pedras clamam testemunho, irmão. Sempre clamaram. A precisão profética é sobrenatural. Daniel 9, 24 a 27, predisse o ano exato da morte do Messias com matemática divina. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe,
7 semanas e 62 semanas. 69 semanas de anos, 483 anos, depois do decreto de Artaxerxes em 445 a.C. para reconstruir Jerusalém. Calcule você mesmo. 445 a.C. mais 483 anos igual 38 depois de Cristo. Considerando o calendário lunar judaico e os anos bissextos, chegamos precisamente ao ano 33 depois de Cristo, o exato ano em que Jesus bebeu as 4 taças e consumou a redenção no madeiro maldito. Não é casualidade, é cronometria divina, precisão matemática, soberania absoluta. Os próprios inimigos de Jesus testemunham involuntariamente essa precisão. Cornélio Tácito, historiador romano que desprezava os cristãos, escreveu nos Anais 1544. O nome lhes vem de Cristo, que foi executado durante o reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Confirma inadvertidamente a data. Governo de Tibério, procuradoria de Pilatos. Exatamente 33 depois de Cristo. Plínio o Jovem, numa carta ao imperador Trajano por volta de 112 depois de Cristo, descreve cristãos cantando Carmen Christo quasi Deo, hinos a Cristo como a um Deus, e participando de uma refeição comum e inofensiva. Eles ainda celebravam as 4 taças um século depois. Ainda preservavam a memória litúrgica. A ciência médica moderna confirma detalhes impressionantes dos relatos evangélicos. A hematidrose, suor de sangue, descrita por Lucas 22:44 no Getsêmani, é uma condição clinicamente documentada. Ocorre em casos de estresse emocional extremo, quando capilares subcutâneos se rompem e o sangue se mistura ao suor. Jesus estava antecipando não apenas a tortura física da crucificação, mas o horror ontológico de carregar o pecado cósmico da humanidade inteira. Sabia exatamente o peso espiritual das 4 taças que havia bebido, e mesmo assim perseverou, por obediência ao Pai, por amor inexplicável a nós. Então permita uma pergunta íntima, meu irmão. Quando foi a última vez que participou da ceia do Senhor, compreendendo verdadeiramente o que estava acontecendo? Não apenas lembrando genericamente da morte de Jesus, mas revivendo o ceder pascal milenar, sentindo o peso específico das 4 taças, percebendo que cada gole é uma declaração cósmica de que você é retirado da escravidão, livrado do jugo, resgatado com sangue e tomado como filho de Deus para toda a eternidade? Quando foi a última vez que, ao comungar, sentiu o aroma do Cordeiro Pascal? Ouviu as bênçãos murmuradas em aramaico? Viu Jesus erguendo cada taça com lágrimas nos olhos, sabendo exatamente o que cada uma custaria? Agora, antes que você saia daqui, tudo o que acabamos de descobrir juntos, as 4 taças secretas, o cumprimento profético milimétrico, a precisão matemática de Daniel, a arqueologia confirmando cada detalhe. Isso não pode ficar como apenas mais um vídeo no seu histórico. Precisa se tornar parte viva da sua caminhada diária com Cristo. É exatamente por isso que coloquei algo especial no comentário fixado. Aquela ferramenta que mencionei, a que uso religiosamente todas as manhãs antes de qualquer coisa, ela pega exatamente este tipo de revelação bíblica e transforma numa experiência diária de encontro com Deus. Não esporadicamente, diariamente. Vá conferir no comentário fixado agora. Não deixe passar. Se este vídeo transformou sua compreensão da última ceia, inscreva-se neste canal. Mergulho nesta profundidade toda semana. E uma última coisa crucial. Neste exato momento, enquanto seu coração ainda está aquecido por esta revelação, pense numa pessoa específica, apenas uma. Alguém que está passando por uma sexta-feira santa pessoal. Alguém que precisa saber que não foi abandonado. Alguém que precisa entender que suas lágrimas não passaram despercebidas ao Pai. Compartilhe este vídeo com essa pessoa, hoje mesmo.
Você pode ser um instrumento de Deus para mudar a eternidade dela. Pode ser a resposta para uma oração desesperada que ela sussurrou na madrugada. As 4 taças permanecem à disposição na mesa do Pai Celestial. A 5ª taça nos aguarda no reino vindouro. E até aquele dia glorioso, toda vez que participarmos da ceia do Senhor, estaremos bebendo com Jesus das mesmas taças que ele bebeu naquela noite sagrada, declarando ao cosmos que somos redimidos, livrados, resgatados e eternamente seus.